Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui é Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E o Senhor não nos chama de servos, mas de amigos. Aqui, José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza, e este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Eu me lembrei da musiquinha agora que canta, que é muito no Brasil. Que Eu vos vos ameis uns eis uns aos a- outros. Isso é Só que a gente quinta-feira não santa. vai, a gente não vai cantar aqui, porque senão o, o pessoal do Spotify vai cortar o nosso podcast. Mas é, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já dizia a musiquinha também. Nosso Senhor que disse isso e aquela musiquinha fica no. Mas vamos lá. Começar logo lendo. Se a gente começar, se eu for falar, a gente vai se. Primeiro, antes de escolher Ah, o sim. Evangelho, porque hoje, e aliás eu fui olhar também todos os anos litúrgicos, A, B e C, tem duas opções de Evangelho, né? Embora Uhum. que, assim, eu acho que essa nossa opção aqui de João 15 seja melhor do que a oração sacerdotal, né? João 17. Nos 3 anos, ele escolhe ou a primeira parte da oração sacerdotal, ou a do meio, que seria a desse ano, a segunda opção, ou a terceira parte da oração sacerdotal. Mas essa oração sacerdotal, João 17, ele vai ser lido também na sétima semana, na semana da próxima semana, na sétima semana que já se encerra com Pentecostes. Então, vamos ler aí, conforme a gente tinha combinado aqui antes de começarmos a gravar, João 15, né, de 9 a De 17, 9 a né? 17. Isso. Lembrando que o texto do Evangelho fica sempre na publicação, seja ela no podcast, seja ela no YouTube. A gente sempre coloca na descrição para que você acompanhe, mas o ideal seria você pegar a sua Bíblia. E hoje, como nós falamos, João 15, de 9 a 17, dá tempo de você dar um pause e ir lá pegar a sua Bíblia. Mas eu não vou dar o pause para você ir lá, você pausa agora e vai lá. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Esse é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes para que produzais fruto, e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isso é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, a primeira Dessa vez a palavra gente aí, contou. eu contei os 4 de hoje aqui, né, colocando aqui, mas se juntarmos com os 7 do Evangelho do domingo passado, do João 15, de 1 a 9, de 1 a 8, né, hoje é de 9 a 17, nós temos 11 vezes que Jesus fala do permanecer. Permanecer em mim, permanecer no meu amor, né, e aí vai, são 4 tipos de permanência que eu contei aqui. Partilhe Pois é, permanecer em mim primeiro, né? Porque Jesus está primeiro falando da videira, né? da Então, videira. como a gente não pode, o ramo não pode dar fruto separado da videira, então precisamos permanecer na videira, permanecer em mim, que é Jesus. Né? O segundo Uhum. ponto aí é permanecer no meu amor. Jesus fala Glória. aqui em mim, claro, pessoa dele de maneira ampla,
mas também no meu amor, quer dizer, no amor de Jesus, a permanência de nós nele é no amor. Nós Uhum. permanecemos em Jesus no amor dele, né? Uhum. E o terceiro ponto é como o Pai permaneceu em mim, eu permaneço em vós. Então, o pedido de Jesus de permanecer nele é porque o Pai permanece em Jesus, né? Eu e o Pai somos um, e toda aí aquela eu estou no Pai, o Pai está em mim, né? Então, um permanece no outro. Então, assim como nós queremos e devemos permanecer em Jesus, porque o Pai permanece em Jesus. Então, nós nos inserimos na Trindade, né? Sim. Depois fala da minha palavra permanece em vós. A minha palavra, então, o amor de Jesus e também a palavra de Jesus, que é o próprio Jesus também vai permanecer em nós. E aí, por fim, Uhum. que entra no evangelho de hoje, é para que o vosso fruto permaneça. Então, Permaneça. o nosso fruto, o fruto que nós devemos dar ligados a Jesus, vai permanecer se estivermos em Jesus, permanecendo em Jesus e ligados a Ele, que é a videira, né? Então, essas várias acepções do permanecer aí do evangelho do domingo passado e de hoje, né? Esse último é bem interessante porque Jesus diz para irdes e que o vosso que produzai frutos e que o vosso fruto permaneça. É, permanecer claramente não é uma questão de ficar parado aqui no meu lugar. Mesmo indo, eu estou permanecendo, porque não é uma questão de lugar, não é uma questão de físico, de estar permanecendo físico. Tanto é que Jesus se encarnou e permanece com o Pai, e o Pai permanece nele. Então, assim, mesmo com essa essa distância, se é que a gente pode chamar de distância, né? Vivendo Jesus numa realidade diferente do que ele vivia como segunda pessoa da Santíssima Trindade antes da encarnação, continua permanecendo no Pai. E é, é, essa permanência ela não é necessariamente ligada a ficar. Eu queria dizer isso assim, porque quando eu falava, eu me lembrei de uma vez que eu comentei assim que eu gostava de rezar andando. Para mim me ajuda a andar e rezar. E qual não foi a minha alegria quando eu descobri que o Beato Maria Eugênio também rezava andando. Eu disse, olha aí, Legal. tá vendo? Se o Beato rezava andando, eu não estou tão assim. Mas eu sempre tive esse entendimento que a nossa oração enquanto Shalom, que é parada com Deus, ela não significa estátua com Deus, né? Não existe, não é uma oração que onde eu vou ficar estátua. A Ficar parada eu vou parar. parado. Não vou ficar A parado oração sem que é viver. parada é permanecendo em Jesus, mas não significa que nós estejamos estáticos, né? Exatamente. Eu sempre via isso. Eu vou parar a minha vida, eu vou parar minhas atividades, eu vou parar de pensar em outras coisas para estar com Jesus. Realmente, a minha vida para tudo para que eu esteja em Jesus. Mas isso não significa que eu tenho que ficar ali confinado, né? No noviciado, especialmente lá na Serra do Estevão, lá em Quixadá, eu pegava ali o meio dos matos ali e ia embora rezando. E uma vez eu comentei isso com um apostolante que estava aqui visitando em Viena. E eu falei assim, aqui tem um parque bem grande perto lá de casa, que tem um caminho assim gigante. Sei lá, eu acho que são uns 10 quilômetros, assim, é um caminhozão gigante. E aí eu disse, quando eu estou de retiro pessoal, eu pego aqui direto e vou-me embora. Aí elas disse, mas a nossa oração não é parada? Eu digo, é parada, mas não é estátua, né? Enfim, É, a permanência, voltando, né? A permanência com Jesus não necessariamente significa estar parado, mas aqui eu acho que mais ainda, né? O fato de você de ir, né? Para que ides, né? produzais E fruto? produzais fruto, eu acho que ir é mais permanecer do que ficar, Sim. entendeu? Assim, porque nesse sentido, assim, é obedecer à missão que Deus deu a eles, aos discípulos ali, mas cada um no seu carisma, né? Eu estava escutando uma entrevista com Dom Gregório, bispo de Fortaleza, e ele falando que como monge beneditino, ele tem voto de estabilidade, ele
tem que estar, assim, ele fez um voto de estar parado, de ficar naquele mosteiro. E ele disse: eu vou ser enterrado lá no mosteiro de Salvador, porque foi lá que eu me ordenei, foi lá que eu fiz meus votos. E aí, no caso dele, permanecer é ficar. Então, assim, a palavra de Deus, como é bonito isso da palavra de Deus, porque a gente ficou em duas palavras aqui, né? Ide e permanecer. E esse ide e permanecer pode significar tantas coisas para tantas pessoas, para tantas vocações, né? É verdade. Os vários carismas dentro de um único carisma, né? A gente já comentou também sobre o carisma carmelitano, né? Carmelitas, né? Tanto Teresa d'Ávila na Reforma do Carmelo, mas depois Teresinha, Santa Elizabeth da Trindade, São João da Cruz, né? Santa Teresinha É, do Menino Jesus. São vários carismas dentro do único carisma carmelitano. Dentro da vocação Shalom também tem vários apostolados, digamos assim, vários carismas das pessoas, né? O seu vida de é, oração aí é uma prova assim, as pessoas podem e devem buscar dentro do mesmo carisma a sua vocação pessoal, o seu caminho, o seu itinerário, né? Como diz, né? porque cada um tem uma coisa única para contribuir. Deus é criativo. Deus não faz cópia. Pois aí, um outro ponto do produzais Hum. fruto, né? Você falando aí do ir, permanecer e produzir. Eu acho que essas três aí, produzir o fruto, que Uhum. o vosso fruto vai permanecer se estivermos com Jesus. Né? Muitas vezes, não, é porque sem mim nada podeis fazer. A gente comentou domingo passado aqui. Mas as obras de Deus é que ficam, porque não adianta nada a gente querer fazer tanta coisa, porque se não estiver com Jesus, vai ruir, é um castelo de areia, acaba. E qual é o fruto que vai permanecer? Se estiver ligado com Jesus. Se for obra de Deus, né? Gamaliel lá também dos apóstolos, né? Exatamente. Imediatamente eu me lembrei do Gamaliel aqui. Não adianta, você quer, se não for de Deus, essa obra vai se acabar. Agora, se for, vocês vão estar lutando contra Deus, né? Então, o fruto permanece. Quais são as obras? Se você for rezar hoje, né, uma das sugestões aí de oração, o que é que você já fez na vida que ficou? Se você for olhar, é porque foi o Senhor que deu essa inspiração e é obra de Deus, não é sua. Não, é verdade. Eu me lembrei agora de um irmão da comunidade que eu nem sabia, né, que ele tinha entrado na comunidade, que eu tinha sido a primeira pessoa a apresentar o carisma para ele. Eu digo, meu Deus do céu, tipo assim, como Deus ele trabalha sem a gente nem saber, né, assim, e foi exatamente isso, assim, eu não fiz nada, eu só fui eu, né, assim, eu só fui, eu Testemunhou acho com que eu sua vida, né? eu acho que eu fui dar um curso na paróquia dele, não sei aonde, né? Não vou falar a missão, mas assim, numa missão, fui lá, dei um curso na paróquia, voltei, acabou assim. E aí, muitos anos depois, encontrei esse irmão e disse: Ah, Felipe, aqui me apresentou o carisma. Eu nunca tinha ouvido falar de Shalom e foi você que. Eu digo, foi mesmo. E aí, vocacionado, né? Assim, como Deus faz, sem a gente nem saber. A gente só precisa estar, como falou, como o senhor acabou de falar, né? A gente só precisa estar permanecendo na árvore, não, como é que diz? Na videira, né? Porque se a gente tiver se a gente permanecer na videira, o fruto vem dele, né? Vem. Bem porque a gente permanece em Jesus e permanece com o Pai, né? Eu meditei também Uhum, nessa semana sobre, né, João 15:1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor, ou melhor, o uhum. viticultor, como em algumas traduções. O pai é o especialista em videiras, né? Então o pai vai dar os frutos, vai nos cortar e vai Mas, podar para que a gente dê o fruto ligado a Jesus, né? mas saber Então, exatamente aonde ele vai cortar, bem direitinho. é o pai que está fazendo essa obra. Diz, não, o pai criou o mundo e ficou lá em cima. Diz, não, o pai está agindo ainda na nossa vida, né? O pai junto com Jesus e com o Espírito. Ninguém vai separar os três aí, né? É. E isso já faz a gente voltar exatamente aqui para essa menção muito clara da Trindade, do amor, né? Que o Pai é o que é quem ama, o Filho é quem é amado e o Espírito que é o amor entre os dois. Aqui
Também, Santo Agostinho puxou muito, daqui, muito né? forte, né? A Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o que envia o Filho é o que é enviado, e o Espírito também, enviado do Pai e do Filho, permanece nos três, né? Nos dois, né? Então, os três permanecem, a Trindade aí, uma coisa só, e nós somos inseridos na Trindade por Jesus, né? E aí uma coisa que eu também, que isso foi da minha motivação para a oração pessoal nessa semana, foi da minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, né? Que isso é uma das coisas que me tocou na minha oração essa semana, foi isso, assim, de Jesus querer que nós sejamos alegres, né? Assim, não é uma... Crai-vos sempre no Senhor. Sim, repito, alegrai-vos. O Senhor, ele quer que nós sejamos felizes, fato, mas o Senhor também quer que nós sejamos alegres. Porque existem essas duas dimensões. Lógico, a felicidade ela é constante. Você é feliz mesmo quando você não está alegre, né? A felicidade ela não é feita, que é o contrário do que o mundo tenta pregar, que a felicidade não é feita de vários momentos de prazer e de alegria. A felicidade é feita também de dificuldades. Mas que os momentos alegres também são queridos por Deus. Às vezes tem pessoas que acham que não, que o caminho de Deus é só sofrimento, é Só só cruz. cruz. É. Rapaz, a cruz foi uma parte muito pequena da vida de Jesus. Fundamental, fundamental. Mas não foi a vida toda de... Lógico, Jesus sofreu perseguições, Jesus... Tudo isso. E a gente não vai ser diferente dele. Se perseguiram o mestre, quanto mais os discípulos, né? Como ele mesmo falou. Mas eu acho, assim, eu fiquei muito tocado com isso de dizer, Jesus, ele quer A que eu minha seja alegria, alegre né? também. A minha Ele quer. alegria será em vós e a vossa alegria será plena, perfeita, né? Essa E como é que alegria a aí, nossa. E aí, de novo, como é que a nossa alegria vai ser plena se a gente permanecer nele e é, ele permanecer em nós? essa alegria também aí, aí me fez. Um santo triste é um triste santo, né? Eu acho que foi São Felipe Neri, eu estava me lembrando aqui do seu onomástico também, que Sim. teve o santo onomástico aqui de São Felipe e São Tiago essa semana aqui no dia 3, né? Sexta. Sexta-feira. E o São Felipe Neri, que também é outro Felipe também, que era conhecido pela sua alegria, né? Piadista. Ele é muito assim, né? Se contam muitas histórias de São Felipe Neri, né? Então, um triste santo é um santo triste, né? Não Hum. significa isso, não, não é? A gente tem que ser cabisbaixo, sofrer, não. Alegria, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, é perfeita. Ele era, ele era contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, São Felipe É Neri. aquele século dos santos, né? Santo E ali, Inácio, Santa Teresa. e ali porque o meio da loucura protestante veio também muitos santos bons ali, bons. Firmes, E São teve um Felipe. santo, eu não sei se foi Santo Inácio, mas teve um santo também que convivia, era da mesma época de São Felipe Neri, que fundou uma congregação e São Felipe mandou várias vocações para ele, né? E aí esse santo começou a chamar São Felipe de sino, que ele ficava fora da igreja só tocando o sino, todo mundo entrava menos ele. Era tipo, eu não sei, acho que isso não foi, não sei se foi Santo Inácio que diz, rapaz, por que que tu não entra logo aqui e vem a ser jesuíta? Mas ele tinha outra, Santo É, Inácio, São Felipe tinha outra outra vocação, né? Outro vocação chamado, própria, né? Chamado era aí. outra coisa. É. Mas tinha isso, diz assim, é um sino, o Felipe é um sino. Ele só faz tocar, chamar todo mundo para dentro, mas ele mesmo não entra. Já estava lá E, dentro há muito tempo. A gente estava é, pensando aqui, estava chamando os outros para uma é, coisa que ele já tinha experimentado, né? Disse que o coração de Filipe também, quando ele morreu, fizeram a exumação, o coração dele de amor era aumentado, né? Era quase que bate nas costelas, não sei como foi a história dela, pesquisar aí, pô, mas depois vamos atrás. É. ele tinha uma das costelas quebradas porque o coração dele inchava de amor, né? Ele ardia de Eita, amor pelo Senhor, né? não sabia, que legal. São Felipe É, Neri também. Ele tem São esse Felipe, característico, você pode pesquisar aí também. Depois aí bota um Google aí no seu, dá um pause aí, você vê São Felipe entrou aqui no amor, né? Porque o amor puxou isso aí, mas
Mas os santos que amaram, né? Tanto os santos que amaram como Jesus nos amou e como o Pai nos amou, né? Então, essa E realidade aí da Trindade todos os que habita em santos nós. foram esses que permaneceram, né? Todos os santos foram esses que permaneceram e a alegria deles era E plena. os que nos permaneceram, tá aí, os Lutero da vida que Se afastaram e aí acabou-se, cada um no seu, do seu lado e só dividindo mais, só dividindo mais, só dividindo mais. pois é. Mas existe o centro da unidade, da permanência em Jesus, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a igreja está aí edificada. E uma das coisas muito. Vou sair pela tangente aqui bem grande, daqui a pouco a gente volta, mas eu estava ouvindo essa semana dos tomistas falando. As portas do inferno não prevalecerão. E Mateus desde quando. 15, Mas assim, as pessoas têm sempre a intenção. 16. A pessoa sempre tem a impressão de que a igreja não vai sucumbir aos ataques do inimigo, mas porta não ataca ninguém, porta defende. Então, é o contrário. A igreja que vai atacar as portas do inferno, não é o inferno que vai vir. Entendeu? Assim, não prevalecerão, é assim, a igreja vai chegar e conquistar até lá, não é? Sim, existe ataque? Existe, mas quando Jesus está falando isso, Jesus não está falando que, não, a gente vai ficar aqui bem defendidinho e o inferno não vai vencer. Não é isso. As portas não prevalecerão porque a gente vai lá e vai atacar e o inferno vai cair. Fecha o parênteses, mas a ideia é muito mais de vamos nos mover para esvaziar o inferno, derrubar as portas e tirar todo mundo de lá. Infelizmente não é bem assim que acontece, mas eu estou sendo hiperbólico aqui, mas é isso. A gente, como igreja, precisa ir tirar as pessoas lá de dentro antes que elas cheguem lá, né? Mas essa é a ideia. Resgatar a ovelha perdida, né? Que está aí no mundo aí, antes de que o inimigo devore o lobo voraz, né? Vá lá Sim, e atrás aí, dessa ovelhinha aí, essas ovelhas perdidas aí que nós somos enviados, né? sim, e as portas não vão prevalecer assim, não falando da porta do inferno uma vez que a pessoa já passou, mas se a pessoa está aqui ainda nessa terra ainda lutando, não vamos deixar que as portas do inferno se fechem sobre ela. Enfim, fechei parênteses. Eu fui na tangente, mas é porque, de novo, assim, é muito marcante. Às vezes a gente tem uma noção muito passiva, acho, da santidade, da evangelização das coisas. Não, fica aqui, né? E esse permanecer, de novo, esse permanecer, ele é ativo. Eu estou fazendo aqui uma exegese mais profunda, mas é isso mesmo, esse permanecer aqui é ativo, porque o permanecer pode significar, como a gente já falou no início, né? Pode significar ir em missão, esse permanecer pode significar também fazer voto de estabilidade no mosteiro, esse permanecer pode significar estar aqui na internet falando, né? Mas tudo isso vai permanecer e ser fiel à vocação que o Senhor nos chama. Contemplativos na ação também. As duas vocações, né? Contemplação e ação não são separadas, né? São quando nós, Marta e Maria, aquela história diz, não, não é, eu sou só contemplativo. Não, você precisa ser contemplativo e agir, e levar as pessoas também, fazer a sua parte no reino. O Senhor espera que você A produza os menos, frutos, né? a menos que você seja uma monja enclausurada, aí é outra coisa. Que também aí Santa Mas, Teresinha queria percorrer o mundo lá e trazer o mas serei tudo, né? Serei assim também, é. É assim eu também. quero escolher tudo, né? Vai ser tudo. É, Então, passemos aí para a alegria, porque na sequência a gente ficou só no permanecer por sim, enquanto, era essa primeira por parte enquanto, aí, é. até o versículo 11 aí. E aí no 11 tem Sim. essa, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Também a gente já falou dessa alegria. A minha Uhum. paz eu vos dou, né? Eu comentei também essa semana aí sobre essa alegria de Jesus, sobre a paz de Jesus, né? A minha paz, a minha Uhum. alegria, o meu amor, né? Essa trilogia desses três conceitos, né? Do amor, da paz e da alegria de Jesus, que De nós Jesus. devemos receber e termos também nele, né? Uhum. Essa alegria aí que você tinha comentado aí também, a alegria de Jesus também, que deve ser a nossa alegria, e essa alegria será plena se estivermos com Jesus, em Jesus.
Por Cristo, É, com Cristo e Cristo. eu me lembrei, aqui enquanto a gente falava, de Teresa d'Ávila, que dizia, a gente precisa chamar de descanso o que é realmente descanso, né? Aqui eu me lembrei daqui, quando a gente fala, né? Jesus fala da minha alegria, da minha paz. A paz de Jesus não necessariamente é quietude, ou muito não necessariamente tranquilidade, né? É, é, É a paz do Teresa mundo da aí, a paz do é, mundo. Não é é, não é ausência de guerras, né? a não Como ausência disse de guerra lá Moisés. também, né? Teresa, depois das sétimas moradas, né? Depois do matrimônio espiritual dela, foi o período que ela mais foi perseguida. Foi que ela teve menos paz no sentido exterior da coisa, né? É, dizem até que chegaram a ter uma carta de excomunhão contra ela, graças a Deus nunca entregaram, mas para você ver o nível de perseguição que a pobre da Santa Teresa sofreu. Denunciando lá Mas na ela, Inquisição espanhola, né? Que era uma das mais ferozes, né, naquele tempo, a Inquisição, e tentaram é. colocá-la lá na Inquisição. Disse, não, esses escritos aqui não são católicos, não são ortodoxos, não. Vamos verificar direitinho. Aí Teresa, que não queria fazer nada fora da igreja, pois é, disse, Não, mas olha, graças a Deus ela estava bem embasada pelos jesuítas, os jesuítas estavam tudo, né, nas costas dela que conseguiram, e ela também era nobre, então o rei ficava meio assim de atacar a Teresa porque ela era nobre, né? Então, assim, ligada à ficava família meio real, que. né? Ela era da nobreza. Enfim, então, nesse sentido, o que foi muito bom para a Teresa, parênteses de novo, mas foi muito bom para a Teresa o fato dela ser nobre, porque ela conseguia entrar, escrever carta para o rei, ela conseguia ficar na casa dos nobres e conseguia patrocínio para os mosteiros e tudo mais. Isso foi uma providência de Deus também muito grande, o fato de Teresa ser nobre e espanhola. Mas é, a, a, a paz que Teresa sentia era para além de todas essas coisas, porque no íntimo, dentro dela, ela estava com Jesus. Olha o permanecer voltando aqui, né? E ela estava em Jesus, estava com Jesus, né? Como ela mesma fala, a partir desse momento ele nunca mais me abandonou. A partir desse momento, eu sempre sentia a sua presença, a menos que eu estivesse muito distraída. Aí você vê, às vezes eu acho que Teresa também tinha um pouquinho de TDAH, sabe? Às vezes eu acho que Teresa, às vezes, ela tinha essa, essa déficit de atenção e hiperatividade. Mas, lógico, ninguém consegue diagnosticar com 5 séculos de diferença, mas ela tinha muito disso, né? De distração, mas ela estava no Senhor e permanecia e era uma mulher muito alegre, né? Vamos, diga-se de passagem, Teresa era a alegria da da coinonia, né? Como é que ele chama do lazer. Quando tinha um lazer com Teresa era outra coisa. É verdade. Então, passemos aí da alegria, vamos ver o mandamento do amor. Vamos. Aí Mandamento. o principal desse evangelho de hoje é este: eu vos dou um novo mandamento. Jesus já tinha falado desse novo mandamento em João 13 lá também, né? Mas Uhum. aqui ele reforça que este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É o maior, qual é o maior? O escriba lá tinha perguntado para Jesus lá, qual Qual é é o o maior maior? dos mandamentos? Aí Jesus cita lá o Deuteronômio, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né? E aí Jesus acrescenta, e o segundo é E o semelhante a segundo? esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já era do Antigo Testamento, esses dois mandamentos lá, né? O Deuteronômio e o Levítico, né? Mas aqui Jesus está novamente aí dizendo, este é o meu mandamento. Só Jesus está mandando os dois num só. Sim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, É, assim, vale, eu só coloco aqui é que amai, né, uns aos outros, né, o mandamento do amor ao próximo como segundo mandamento é algo que Jesus eleva como segundo mandamento, porque ele não está na lista do decálogo. Mas sim, Jesus, ele resume os 9 seguintes, né? Os 9 seguintes não, porque os 3 primeiros são voltados para três Deus, né? Mas ligados ao Pai, a Deus, e os ele outros resume sete, os 7 como amar o amar próximo, ao né? O próximo amor como ao é. próximo. Mas aqui Jesus ele sobe a barra, né? Ele eleva o nível numa,
num nível quase inatingível aqui, porque ele diz, como eu vos amei. Rapaz, Jesus, como tu, rapaz, tem certeza que é do mesmo jeito que tu? Porque É, aí, de novo, a gente só consegue interpretar isso, entender isso à luz do que ele acabou de dizer, né, alguns versículos atrás. Sem mim, nada podeis fazer. Se você não acha que vocês vão conseguir amar os outros como eu os amei, se vocês não tiverem em mim, né? Porque sem mim, vocês não são nem doidos de tentar viver isso aqui, né? Eu me lembrei de Pedro, né? Dizer, Jesus, se é assim, é melhor nem, né? Mas assim, aí Jesus vai dizer, ó, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu acho que eu estou misturando as histórias, mas eu acho que é isso aí. Ele vai dizer, Jesus, então, quem poderá se salvar? Né? para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? É, é na passagem aí acho que do jovem Henrique, quando ele Quando ele fala que é mais fácil um rico é um passar no rico. buraco da agulha, no camelo. Porque talvez Pedro até se chamasse de rico, né? Ou se considerasse, né? Mas assim, Senhor, não é possível. Quem é que Sim, poderá? sim. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco na agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu digo, peraí, aí, Aí, meu filho, aí você está quebrando, aí você tá quebrando as pernas. Não, é ótimo, porque Pedro também várias dessas, né? Senhor, mas a gente deixou tudo, deixamos pai, mãe, mulher, filho, e nós, e aí, agora o que a gente vai receber? São Pedro está sempre colocando em voz alta aquilo que está todo mundo pensando. Mas aqui é isso, esse Jesus. Aí a gente diz assim, não, amai-vos como eu vos amei. Aí você tem a impressão, você tem a tentação de dizer, não, mas você tem que entender que é uma maneira de Jesus. Aí não, Jesus quer. Não, deixa eu deixar claro aqui. Ninguém tem maior amor naquele que dá a vida pelos seus amigos. Entenderam? Tipo assim, eu quero deixar bem claro que é isso, assim, é dar a vida, né? Enfim, então é esse amor que ele pede a gente, esse amor exigente mesmo, é o sarrafo alto também. Quer chegar lá, então ame como eu vos amei, né? Amou-os até o fim, é o João 13 lá. Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, o fim, não só e, apenas o fim da vida, mas o fim do amor, quer dizer, até o limite de dar a vida. mas isso a gente vê. é, Voltando de novo, né? Dentro daquilo que é a nossa missão pessoal. Pode ser que a gente nunca seja chamado ao martírio, pode ser que a gente nunca seja chamado a viver como Santa Teresa de Calcutá, que amou também até o fim, né? Foi e gastou a vida dela e né, até o fim pelos pobres, pelos pobres, por Jesus que tem sede. Mas cada um vai amar até o fim e precisa amar até o fim, porque senão, enfim, não é amor como Jesus amou, né? Então, os amigos Sim. aí, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aí ele, Jesus, vai falar dos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, mas chamo de amigos. Aí Jesus já também, servo, vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou, né? Mas se Sim. eu, mestre e senhor, fiz, lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Aí depois Jesus, agora em João 15 aqui, falar que vós não são servos, né? Os servos, o escravo era aquele que fazia as coisas, né, que mandava, que era para mandar mesmo, executar, era o Então, executor. Agora não, o uhum. amigo faz porque sabe por que está fazendo, sabe porque o Senhor está instruindo, né? Então, essa diferença aí que Jesus diz aí entre o servo e o amigo, né? E Uma faz coisa é porque ser ama, servo, né? faz porque Faz ama, porque ama. porque Eu me lembrei aqui de uma história assim. Foi um exemplo que eu vi há pouco tempo também, da questão de Tomás de Aquino, que vai falar do amor. E ninguém ama. O amor é querer o bem do outro pelo outro. Então, Deus não tem como ser outra coisa a não ser amor, porque Deus quer o bem do outro pelo outro e pronto. Ele não quer o bem de ninguém por causa de si, porque Deus não precisa de nada. Mas aí ele vai falar que ninguém ama o inimigo pelo inimigo só porque é o inimigo.
ninguém tem amor sentimental pelo inimigo, mas você quer o bem do seu inimigo, portanto, você vai querer o bem do seu inimigo por causa de Deus. Mas eu queria falar o seguinte: uma coisa é o amigo, outra coisa é o colega e outra coisa é o servo. Aí eu falo do chefe. Meu chefe pede para eu fazer tal coisa. Eu obedeço porque é o meu trabalho fazer aquela coisa. A Juliana, minha esposa, pede para eu fazer outra coisa, eu não vou obedecer da mesma maneira que eu vou obedecer o meu chefe. São duas obediências, nesse sentido, assim, é obediência também, né? Assim, não é uma coisa, eu obedeço. Não vou entrar no mérito aqui do marido submeter a esposa, nem a esposa ao marido, mas, de certa forma, se a Juliana me pede um favor e eu obedeço, eu estou, sim, eu faço porque eu a amo, né? Troca a fralda da Sara não é um pedido extraordinário de nada. A Sara precisa ser cuidada e eu também vou cuidar. Ela vai me pedir, eu obedeci. Ponto. Mas são duas formas bem diferentes de você obedecer. Não é só do mesmo jeito. Eu não sou um servo de Jesus e eu não vou obedecer só porque senão eu vou levar açoite ou porque eu vou ser demitido ou porque eu vou para o inferno. Mas eu sou amigo de Jesus. Se ele me pede uma coisa, eu vou fazer porque eu o amo. E essa perspectiva muda completamente toda a nossa vida em tudo, né? Desde a nossa vocação até as pequenas coisas do dia a dia. E assim Terezinha fazia a pequena via dela, né? De transformar os pequenos sacrifícios em ofertas de amor e assim, né? Assim, amar a Deus e nas coisas, né? Lavando a roupa e isso, naquilo. Mas por quê? Porque ela entendeu que ela não era serva, né? Porque ela era amiga, no caso, filha, né? Ela era muito mais, o relacionamento dela com Jesus era muito filial. Pois é, o outro aspecto aí, né? Eu faço não por obediência ou por temor, por, né, medo, mas por amor que eu amo a Deus, mas também porque sou amado por Deus. Então, a diferença aí entre amar, claro que nós amamos, mas de maneira ainda muito imperfeita, muito aquém, mas muito mais porque Deus nos amou primeiro, né? O sentir-se amado é uma condição assim que muda a vida de todo mundo, né? Eu me lembro ainda do Padre Felipe Prevot aí, ó, seu, o seu intercessor aí, porque quando a gente, antes de casar, a gente tinha o Padre Felipe aqui em Fortaleza, um jesuíta também, canadense, que foi para a gente também assim um pai espiritual. Por isso o seu nome aí, né? Mas ele dizia isso numa das palestras dele, né? Ele falava da Susana. Se alguém se lembrar aqui das palestras do Padre Felipe, ele falava da Susana, do amor que, teoricamente, né, ele poderia ter para a Susana, muito mais do que, né, você amar, é você se sentir amado. Nós, quando nos sentimos amados, faz toda a diferença. E essa diferença aqui que Jesus quer nos colocar. Vocês são amados de Deus. E a gente vê o Seminário de Vida no Espírito Santo, a primeira palestra é saber É o que amor de Deus Deus. nos ama. Nós somos amados, somos criaturas amadas de Deus. E isso faz toda a diferença, né? Eu me lembrei de uma história do papai, não sei nem se o senhor se lembra disso, mas eu lembrei aqui de uma história, 1990 e alguma coisa, eu não devia ter nem 15 anos ainda, a gente estava em Natal. E o senhor desceu para a casa da comunidade de vida e eu fiquei dentro do carro. E aí aconteceu alguma coisa que eu decidi saí do carro, bati a porta e a chave ficou trancada lá dentro. Você lembra desse? Não sei se você se lembra disso, mas eu lembro porque fui eu, a culpa foi minha, né? E aí, não, e agora o que que a gente faz? E lá em Natal, na frente da casa da comunidade de vida, tudo escuro, aquela confusão. E aí eu lembro do senhor tava assim, a gente tem que voltar para casa, aí o senhor tava querendo quebrar o vidro do carro para entrar para quebrar. Não, 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 peraí, pai. Ligue para o seu amigo. Isso, eu não vou ligar para ninguém não, incomodar uma hora dessa. Eu digo, pai. Aí eu liguei, ligue para o tio Armando. Ele pode ir para lá em casa pegar outra chave. Não, mas eu não vou ligar para o Armando uma hora dessa. Eu disse, pai, se o tio Armando ligasse para o senhor e pedisse que você fosse pegar a chave, o senhor não ia? Ele ia. Pois ligue para o tio Armando.
E aí foi isso, né? A gente voltou para dentro da casa da comunidade, ligou pro o tio Armando foi lá em casa, lá na Candelária, pegou a chave, foi lá na Ribeira deixar a chave do carro e abriu. Ali, assim, eu fiquei, disse assim, realmente, meu pai e o tio Armando são amigos, porque eles realmente fez uma coisa que amigos fariam. Nunca mais me esqueci dessa história, por quê? Porque realmente, né, assim, foi um pedido de, assim, de incomodar bastante, né? Você já tá de noite, você já tá em casa, o tio Armando talvez já tivesse até de pijama dentro de casa, mas o fato dele ir lá e fazer é uma demonstração de amizade. E o tio Armando não fez isso porque por nenhum outro motivo a não ser a amizade, né? Com E eu certeza, acho, com certeza. Muitos eu casos, acho, eu sou muito grato também ao Armando e à Cristina, os dois, o casal também. Foi quem nos levou sim, para Natal, pediu através do arcebispo a nossa ida para lá. A missão lá de Natal também é grata a eles, né? E a uhum. nossa amizade é muito antiga, antes mesmo da gente casar, né? Eu me lembro do Armando, a gente foi uma viagem para Belém do Pará, sair de Então, Fortaleza para Belém do Pará, né? Universitários, né? Era o projeto Mauá, se não me engano. E depois, quando a gente começou, né, eu começando a namorar com a sua mãe, e ele chegou até a namorar com uma das irmãs da sua mãe, mas aí depois não, não sabia disso. Olha aí, foi, aprendendo no depois podcast. casou com a Cristina, né, amor? E casou com a Cristina, e depois aí começamos muitas histórias juntos aqui, e somos muito gratos também ao Armando, né? Vou mandar esse podcast para ele se lembrar dessas Sim, coisas. sim. Casaram, inclusive, no mesmo dia, né? Mas ele disse, né? Casou na cripta, né? Nós casamos na catedral em cima, né? Sim, Então, sim. ele vai dizer, não, eu casei primeiro O na primeiro casa, casamento na catedral. mas você casou embaixo na cripta. Sim. Parênteses também, né? Outra história aqui. Mas, Outra assim, história. é um sinal de amizade. Assim, isso aqui tudinho para mostrar a questão da amizade, né? Jesus nos chama de amigos, né? E eu estava meditando também esses dias né, no dia de São Felipe, né? Que o Senhor me livrasse de não conhecê-lo depois de tanto tempo, né? Assim, depois desse tempo todinho de caminhada, né? 25 anos de caminhada Há só tanto no tempo estou convosco. é, olha, só de Shalom eu tenho 26 anos, né? Sem contar o tempo de obra antes. E depois desse tempo todinho, eu ainda assim, ter a cara de pau de olhar para Jesus e dizer, eu não sei quem tu é direito, assim, me fala mais de ti. Lógico, Deus é infinito, mas a questão é exatamente que nada, que as ideologias, que os ventos de doutrina não me seguem de saber quem é Deus mesmo. E que essa amizade seja realmente frutuosa e que né, como a sua amizade com o Gio Armando. Muitos anos, muitas viagens, muitos perrengues, muitas É. ajudas e muitas convivências, mas isso tudo, né, fez uma amizade, né, permanecer. E aí, quando Deus me pede algo realmente muito difícil, né, por amor a Ele, porque eu sei que Ele me ama e porque eu amo, eu consigo fazer coisas difíceis, né, e não porque, enfim, não porque eu sou um servo. Eita, ultrapassamos aí muito tempo aí, ó. Já chegamos mais de 40 minutos aí. Mas, Infelizmente não vai dar para a gente terminar aqui o nosso evangelho, né? Ainda tinha o que aqui? Ainda tinha muita coisa. A eleição, não sim, foste vós que me escolhestes, eu tinha anotado aqui também. Falando aí do amor de Jesus que dá vida, amai-vos a uns aos outros. gente Não dá para Daqui a falar tudo, três né? anos, daqui a 3 anos a gente volta. Volta para esse evangelho aqui no ano B do próximo É, 2027, né? isso, daqui a no ano próximo, no B, a gente tenta falar, pular essa parte e ir direto para o final. Mas eu garanto, eu tenho certeza que você gostou e eu acho que isso merece um joinha aqui nesse vídeo. Por favor, dê o seu like. Encaminhe para os seus amigos, para os seus Sim, familiares, né? A gente tem poucos seguidores no YouTube, no Instagram tem mais gente, mas dia de domingo não dá para colocar no é, Instagram, né? Se você só acompanha no Instagram, ó, siga lá no YouTube lá também. se Se inscreve inscreva aqui no também canal. no YouTube, Inclusive, em Telegram. inclusive, todos os vídeos que estão no Instagram estão aqui no YouTube também, se você está assistindo no YouTube. Então, se você assinar o YouTube, você também vai poder receber os vídeos da mesma forma. Enfim, é,
a gente está se alongando, mas também esse é o objetivo dos podcasts do domingo, a gente poder fazer uma conversa, aprofundar, mergulhar mais com mais tempo, de forma de conversa, para que a gente também não os formatos, né, da semana são normalmente muito curtinhos, só para lhe dar um primeiro impulso aí para você começar a rezar. E aqui a gente consegue falar mais, conversar mais e aprofundar mais no Evangelho para gerar no seu coração amor, né? Amor à palavra de Deus. Exatamente. Vamos rezar então, começar aí, você reza aí Vamos rezar. hoje. Hoje sou eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, quão rica é a tua palavra, Jesus. Quão rica é a tua palavra. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu evangelho. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós podemos beber dessa fonte de água viva, que é a tua própria palavra, Senhor. Te pedimos, Jesus, essa graça de permanecer em ti, de ficar em ti, de não nos desviarmos, não tirar o nosso olhar e não tirar as nossas raízes de ti, a videira verdadeira. Te pedimos, Senhor, que venha estar conosco, ficar conosco, permanecer em nós, permanecer conosco, para que a nossa alegria esteja em ti e a nossa alegria seja verdadeira. Te agradecemos, Jesus, por todos aqueles que acompanharam até aqui e te pedimos, Jesus, que encha as nossas vidas do teu Espírito Santo. Te pedimos tudo isso por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha da Paz. Dai-nos a paz. Amém, gente. Amém. Bom domingo. Amanhã, segunda, voltamos no YouTube e no Instagram, todos os comentários pequenos e o motivação para Lexo e para a oração, né? Para abraço. A gente tem Todos feito um os pouquinho maior dias. aqui. O Todos os meu é dias, um pouquinho motivação. maior. O meu eu estou tentando manter abaixo de 2 minutos sempre, mas vamos lá. Então a gente se vê amanhã no Instagram e no YouTube. Deus abençoe. Shalom. Até o próximo domingo juntos aqui no podcast semanal.